A Bíblia diz no Salmo 85, nos versículos de 1 a 13, Salmo dos filhos de Corá. Favoreceste a tua terra, Senhor, restauraste a prosperidade de Jacó. Neste primeiro versículo, nós percebemos que houve restauração. Ao longo da vida, somos quebrados, feridos, partidos, nos sentimos muitas vezes cacos, como um vaso quebrado, e precisamos de restauração. Assim como uma obra-prima que passa por restauração, um prédio tombado de valor histórico, ele é restaurado. Nós, como obra-prima da criação, a obra mais importante de Deus, também precisamos de restauração. Sabemos que o pecado nos fere, nos machuca, nos quebra. Precisamos da restauração. 2. Perdoaste a iniquidade do teu povo e encobriste todos os seus pecados. No verso 2, nós verificamos o quê? Houve perdão, houve restauração e houve perdão. Começar de novo, recomeçar, seguir em frente. O perdão faz isso conosco. É uma nova chance, é uma oportunidade, uma possibilidade de ser feliz. Esquecendo o que para trás fica e prosseguindo para o prêmio, para o alto, para a frente, adiante. Isso é o que o perdão produz nas nossas vidas. 3. A tua indignação reprimiste toda, do furor da tua ira te desviaste. Aqui fica claro que o furor, a ira e a indignação de Deus cessaram. Isso significa que Deus se ira, que Deus se enfurece. A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias, ele se indigna. A Bíblia diz que a vingança pertence a Deus, é ele o vingador. Devemos ter cuidado com essa falácia, com esse engano, com essa mentira que é disseminada de um Deus bonzinho. Deus não é bonzinho, Deus é bom, bendito, benigno, bondoso. Mas bonzinho, o bom velhinho, esse Deus que é só amor, que perdoa, que aceita, esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que nós seguimos. O Deus que nós seguimos é um Deus santo, que se ira contra o pecado, as injustiças, as mentiras, as maldades. O nosso Deus é justo, é o justo juiz e também é fogo consumidor. Então, Deus se ira, Deus se indigna, Deus se enfurece. A ira de Deus vem contra os filhos da desobediência. Quem aplacou a ira de Deus foi o Senhor Jesus. Quem recebeu toda essa ira foi o Senhor Jesus. Ele pagou a nossa conta, a nossa dívida na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Toda a artilharia foi contra Jesus. Tudo que nós fizemos de mal, de errado, todo pecado estava sobre Jesus na cruz. Ele sofreu a nossa morte para que nós tivéssemos vida. Então, quem reprimiu esta ira, esse furor de Deus, foi o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus se tornou a nossa justiça.
Ele fez justiça por nós, morrendo, se sacrificando no nosso lugar. 4. Restabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação e retira de sobre nós a tua ira. Então, para Deus retirar a sua ira, o seu furor, a sua cólera de nós deixarmos de ser o alvo, o objeto da ira de Deus, ele teve que focar em alguém. E esse alguém foi no seu filho. Porque Deus amou tanto o mundo que ele enviou o seu filho para morrer no nosso lugar. Então, Jesus se tornou o objeto da ira de Deus, do furor de Deus, da justiça de Deus. 5. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Então, é como se os filhos de Corá, ou filhos de Coré, conforme está na tua Bíblia, perguntassem assim: tu vai continuar de mal com a gente? Sendo que é o contrário, nós é que nos desviamos, nós que pecamos, nós que viramos as costas para Deus. Mas como nosso Deus é santo, é justo e é um fogo consumidor, não há como ele estar conosco. Nós não podemos estar na presença de Deus em pecado, porque seremos consumidos pela santidade de Deus. 6. Será que não tornarás a vivificar-nos para que em ti se alegre o teu povo? Tu não vai nos dar vida de novo? Tu não vai nos vivificar? Não estaremos novamente na tua presença? Quem ligou? Quem é o caminho que nos conduz a Deus? Qual é a ponte que une os seres humanos ao Deus eterno, ao Pai Celestial? O Senhor Jesus. A cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, a morte de Jesus, o sangue de Jesus, a ressurreição de Jesus. Ele nos uniu, ele restabeleceu a vida que o pecado tinha nos tirado. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, quem vai nos dar vida de novo? Quem vai nos vivificar de novo? Quem vai fazer que o povo se alegre em ti? Que haja comunhão e união? Qual é a resposta? O Senhor Jesus. 7. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Misericórdia é quando tu não recebe aquilo que tu merece. Diferente da graça. Na graça, tu merece, tu não merece, tu recebe. Então, a misericórdia é, tu merece a morte e tu não recebe a morte. Tu merece a separação eterna e tu não recebe isso. Misericórdia é quando não recebemos o que merecemos. Sabemos que o que nos esperava era o castigo e Deus, na sua misericórdia, nos perdoa, nos salva, nos livra. Então, o que ele está pedindo nesse verso 7? Que Deus, que o Senhor mostre a sua misericórdia e conceda a salvação, que nos salve, que nos purifique de todo o pecado. 8. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Deus falará de paz ao seu povo. Quem é o príncipe da paz? Quem é o único que selou a paz? Jesus. Jesus é a nossa paz. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe
para o reino do Filho do seu amor, para a presença de Deus. 9. Próxima está a salvação dos que o temem, para que a glória habite em nossa terra. O temor ao Senhor traz a sua presença. Quem é que teme ao Senhor? É quem ama ao Senhor. É quem obedece ao Senhor. É quem adora a Deus. Quem está na presença de Deus é porque o teme. É porque acredita que a Bíblia é verdade. É porque entregou a sua vida e o seu coração para o Senhor Jesus. E isso faz com que a salvação se aproxime de nós. Ele nos cerca. Isso traz a presença de Deus para as nossas vidas. O Deus Emanuel, o Deus que está conosco, o Espírito de Deus que habita em nós. A glória habita na nossa terra. Quem é a glória? É o próprio Deus. É a presença de Deus. 10. A graça e a verdade se encontraram, a justiça e a paz se beijaram. Aqui vem uma poesia, né, dos filhos de Corá. Graça e verdade. Então, a graça e a verdade se encontraram. Em quem? Em Jesus. Nós somos salvos pela graça. Jesus é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Nós recebemos a verdade. Não há mais a mentira, o engano, o erro. Estamos na verdade. A luz brilhou sobre as trevas. Justiça e paz se beijaram. Em Cristo, nós nos tornamos justos e somos pacificados e pacificadores. O Deus que é paz, que é a nossa paz, habita em nós, habita conosco. Justiça e paz. Por isso nós somos justos e justificados. 11. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça, baixa o seu olhar. É muito interessante, porque da terra brota. Jesus, ao ressuscitar, ele inaugurou um novo e vivo caminho de vida e de paz, de verdade e de justiça. Isso me lembra a armadura de Efésios, que nós estudamos sobre a couraça da justiça e o cinto da verdade. E eu lembro na ocasião que eu falei que a gente só separou por uma questão didática e para aprofundarmos mais, tanto sobre a justiça quanto a verdade. Aquele estudo foi maravilhoso, porque tu entende que a justiça e a verdade estão juntas, unidas. E isso também se aplica na nossa vida. Fala a verdade, anda na verdade, acredita na verdade, vive pela verdade. O Senhor vai ser a tua justiça. E atos de justiça, santidade também vai estar conosco. Brota da terra. Nós escolhemos todos os dias ser como o Senhor Jesus. Andar nas suas pegadas, nos seus passos, nas suas pisadas. O homem justo, o homem que fala a verdade, homem e mulher, a pessoa que anda na justiça, que anda na retidão, que anda na verdade. Esse jamais será abalado. 12. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto.
A Bíblia diz que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do Pai das luzes. Se tu espera alguma bênção, essa bênção vem de Deus, porque a bênção do Senhor não acrescenta dores, não acrescenta desgosto. A bênção de Deus é que nos faz prosperar nesta terra, que nos dá uma vida. Olha o que diz: a nossa terra produzirá o seu fruto, e o Senhor dará o que é bom. Confia no Senhor, tenha fé no Deus que tu serve, que tu segue. Ele só tem coisas boas para os seus filhos. Se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas, imagina o Pai Celestial. Ele se agrada de abençoar seus filhos. Ele se agrada de abençoar suas filhas. Ele é bondoso. Ele é benigno. Ele é digno. Ele demonstra a sua fidelidade para com seus filhos e suas filhas. 13. A justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Eu entendo que a justiça abre portas. Deus sabe aqueles que obedecem a sua palavra. Deus conhece os que o temem. A intimidade do Senhor é para os que o temem, para aqueles que têm o coração firmado, aquele que medita na sua palavra dia e noite, aquele que acredita que este livro é verdadeiro, aquele que vive de acordo com o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que eu posso, então eu posso. Se a Bíblia diz que eu não devo fazer, que eu não devo andar, que eu não devo crer, pensar naquilo, é isso que eu vou fazer. Eu vou seguir a palavra de Deus. Eu vou ser um filho e uma filha obediente a Deus. E isso vai abrir portas, vai fazer com que nós estejamos na presença de Deus todos os dias. A justiça irá adiante do Senhor, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Significa que Deus abrirá o seu bom tesouro para os seus filhos. O que nós aprendemos com esse salmo? O Salmo 85, Salmo dos filhos de Corá. De que Jesus é a nossa justiça. De que a nossa justiça só existe em Jesus. Que nós só somos justificados. Nós só somos tornados justos em Cristo Jesus. Neste salmo, os filhos de Corá estão pedindo que o Senhor desvie a sua ira. Isso significa que Deus se ira. Os filhos de Corá pedem a Deus que ele mostre a sua misericórdia, a sua compaixão, a sua bondade. Que ele conceda salvação, que ele providencie a salvação, que ele nos dê um Salvador. E foi exatamente isso que Deus fez. Partiu de Deus a iniciativa de nos salvar. Ele proveu para si o Cordeiro Santo Imaculado, que tira o pecado do mundo. Deus nos deu salvação. Ele agiu com graça. Nós, por nossos méritos, por nossas boas ações, por nossas boas intenções, jamais conseguiríamos nos salvar. Nós não temos salvação em nós mesmos. Só Jesus poderia nos salvar. Jesus é o nosso Salvador. As nossas obras de justiça são trapos de imundície. Deus nos deu paz. Deus nos deu a oportunidade de sermos pacificados e pacificadores. A verdade e a justiça estão com o povo de Deus, de geração
em geração.